Papo reto hoje, conversando com o economista, mestre em economia pela PUC, ex-presidente da Anatel, o economista João Rezende, que hoje também trabalha fazendo consultoria a diversas empresas. Tudo bem, João? Tudo bem, você, Cláudio. Muito obrigado pelo convite aí. Tudo ótimo. Toda empresa sabe que em algum momento da sua vida ela vai passar por uma crise. O normal é que, pelo histórico das crises, você mais ou menos saiba quando ela começa e quando ela termina. A pandemia, ela chutou o pau da barraca, meteu o pé no balde e ninguém sabe absolutamente mais nada de quando essa crise vai passar e o que vai sobrar pós-crise. Como é que as empresas hoje, João, conseguem se organizar, primeiro para passar por esse momento e depois tentar uma retomada de crescimento? Olha, realmente você tem razão. Nas matrizes de risco que as empresas fazem, no sentido de prever quais são aqueles riscos mais tangíveis, aquele risco do mercado, aquele competidor, aquele problema financeiro, aquele planejamento de caixa, aquele fluxo de caixa, as empresas, nenhuma empresa, por mais competente que tenha sido, conseguiu no mundo fazer uma previsão da pandemia. Na verdade, nenhuma empresa brasileira ou até empresas que atuam fora do Brasil estava preparada o impacto que é o coronavírus. E essa pandemia, Cláudio, ela atinge empresas de formas diferentes. Cada setor tem sido impactado de forma diferente. Alguns setores têm mais resistência, mais resiliência, por conta até das condições que as autoridades sanitárias determinam, vamos dizer assim, os seus fechamentos. Você tem setores mais afetados, os setores menos afetados com a crise. O que diferencia, na minha opinião, o impacto dessa crise é o acesso ao crédito. Quer dizer, a empresa que tem condições de ter acesso ao crédito, ela com certeza vai atravessar melhor essa crise. Ou empresas que antes estavam muito capitalizadas e têm uma provisão financeira razoável, com certeza ela também atravessará essa crise. Mas o acesso ao crédito, na minha opinião, é a mola mestra desse processo. Mas olha, o governo tem anunciado quase a cada 2 semanas, uma semana, eles têm sempre anunciado uma nova linha de crédito e uma das últimas, eles dizem que vão repassar 20 bilhões para o atendimento das pequenas e médias empresas. Ocorre que esse dinheiro parece não chegar nunca para essas empresas. Eu tenho visto inúmeros empresários dizendo que não conseguem liberação desse dinheiro pelos bancos. Como é que esse dinheiro vai chegar se os bancos, pelo jeito, estão barrando? Olha, essa é uma questão fundamental. O Sebrae fez uma pesquisa junto com a Fundação Getúlio Vargas e disse que apenas 16% a 20% das pequenas e médias empresas que fizeram solicitação de empréstimo junto ao sistema bancário estão conseguindo acesso. Isso porque, primeiro, os bancos têm todos critérios de avaliação de risco, exige garantia, exige uma vida, um fluxo normal das empresas antes da pandemia. E os bancos, todas as crises mostram isso, que quando há uma crise profunda na economia, os bancos retiram dinheiro do mercado. Isso aconteceu em 2008, quando houve aquela crise americana dos títulos americanos, subprime, a questão imobiliária, os bancos também enxugaram a liquidez da economia. Então, na verdade, Cláudio, o que deveria se tentar, e eu acho que há proposta disso, a questão do crédito, das maquininhas, que são as maquininhas de cartão de crédito, tentar fazer um empréstimo direto ao empresário, não passando pelo sistema bancário. Porque o sistema bancário também tem medo de que, ao assumir muito risco, essa crise possa virar uma crise bancária também, porque você tem uma série de inadimplência. Mas, ainda assim, todas as modalidades de empréstimo
precisaria pensar em carências de mais longo prazo, carência de 6 meses até 1 ano, para que o setor, para que o pequeno e médio empresário possa voltar a pagar essa dívida, porque a economia não vai retomar de uma hora para outra, vai ser um processo muito lento e gradual, e como você falou no início, o resultado da pandemia ainda não está muito claro. Quando é que o processo vai se acalmar? É porque, é assim, hoje a gente sabe que mais de 80% dos empregos são gerados por pequenas e médias empresas. Se essas empresas não conseguirem conseguir um dinheiro para capital de giro e para se manter durante esse período, elas fecham. Você vai ter uma massa gigantesca de desempregados, hoje já passa de 12 milhões e meio de desempregados, mas vai aumentar ainda mais. Muito mais gente desempregada reduz o consumo, ou seja, você vai ter um problema ainda mais grave, porque sem consumo não tem por que produzir. E aí você vai ter uma demora ainda mais para sair da crise. A matemática é mesmo essa? Exatamente. O mercado ele vai sofrer muito. Se você pegar os dados que estão sendo projetados, por exemplo, para até o final de 2020, o setor de serviços poderá sofrer uma retração de até 14%. Quer dizer, uma retração enorme. E é o setor que hoje emprega mais gente. Se você pegar o comércio, está projetado entre 10% e 12%. A indústria, 7%. O agronegócio é que ainda está mantendo algum tipo de positividade em relação aos demais setores da economia. E isso depende, evidentemente, do volume de exportação e do apetite, principalmente da China, de importar produtos brasileiros. Então, o caldo disso é que nós podemos chegar a uma queda no produto interno bruto de próximo a 10%. Então, sendo estimado de 7% a 10% de queda da produção interna brasileira. O que acontece nesse prognóstico é que nós estaremos numa crise muito maior do que na Primeira Guerra Mundial, muito maior do que na Segunda Guerra Mundial e até na quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1930. Então, você terá uma queda histórica do ponto de vista da economia brasileira, essa retração. Então, a única possibilidade, e evidentemente, Cláudio, que a gente tem que colocar isso também, tem custo, porque o governo já vai terminar esse ano, projetadamente, quase 1 trilhão de déficit entre receita e despesa. Então, é evidente que essa conta vai ter que ser paga lá na frente. Mas nós não vemos outra saída a não ser a economia irrigada com crédito, com risco para o governo e não para os bancos, porque os bancos, na hora da crise, se retraem e enxugam a liquidez. É muito difícil que os bancos façam o atendimento normal dos empresários nesse momento, porque ele não tem interesse de correr o risco, que eu acho que o governo é o único que pode correr esse risco de irrigar o processo econômico. Mas e esse caminho seria por onde? Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, que são os dois bancos estatais? Tá, eu acho que sim, poderia ser via Banco do Brasil e Caixa Econômica, mas também com menos processo burocrático, porque está acontecendo também no Banco do Brasil e na Caixa Econômica as mesmas modalidades de formalismo e burocracia que, na verdade, os bancos, se não houver uma garantia de que o Tesouro vai aportar recursos nesses dois bancos, de que, olha, nós vamos fazer um empréstimo, existe um risco, e o governo se compromete a dar a garantia nesses empréstimos, também não sairá os empréstimos. Esse é um problema muito sério. Mas, além disso, a gente percebe o seguinte, você mesmo disse que a China é um dos, se não for o maior comprador do Brasil, é um dos maiores. E a nossa economia hoje também, para recuperar, depende um pouco dessa disponibilidade da China continuar comprando do Brasil. Ocorre que a gente percebe muitas vezes que dentro do próprio governo há uma espécie de sabotagem nas relações com a China. Né? São os filhos do presidente, às vezes ele próprio. Isso não pode acabar prejudicando ainda mais essas negociações comerciais e afetando ainda mais a crise brasileira? Não há dúvida, o Brasil sempre manteve em relação ao comércio exterior uma atitude de independência em relação aos países, porque interessa ao Brasil vender para todo mundo.
vender para Israel, vender para o Oriente Médio, vender para a China, vender para os Estados Unidos. Esse alinhamento meio que automático aos Estados Unidos, de fato, pode prejudicar o comércio exterior brasileiro. Inclusive, agora nós podemos marcar um dia para discutir isso, a disputa pela quinta geração entre a China e os Estados Unidos. Os Estados Unidos está ameaçando a Huawei, que é uma das maiores empresas de telecom hoje, que é fornecedora de equipamentos para o setor de telecom no Brasil, ameaçando, vamos dizer assim, proibir a compra de produtos chineses. E, evidentemente, isso que vai ter um custo, porque a China, não há dúvida nenhuma, vai analisar com mais cuidado as exportações brasileiras para lá. Então, essa questão da relação comercial, o Brasil, ao longo da sua história, sempre manteve neutro nesse debate das relações históricas. Até por conta de que você precisa, hoje, a China é um dos maiores mercados de importação de produtos brasileiros no mundo, né? E o agronegócio brasileiro hoje depende muito dessas exportações para a China também, né? Sim, o agronegócio é dependente. A pauta de exportação hoje é quase toda, não digo toda, porque existem outros compradores brasileiros, mas a China é um grande comprador brasileiro. Você estava falando aí da possibilidade do 5G, né? O Brasil ainda não decidiu que sistema ele vai usar. Na sua opinião, já que você foi presidente da Anatel, o Brasil deve adotar qual sistema? O chinês ou acho que é o americano também que está em disputa, né? Não, a questão de que a quinta geração não tem muito a ver com os equipamentos chineses ou americanos, né? Na verdade. O que está acontecendo é que os maiores produtores de equipamentos para telecomunicações, creio eu que o Sercontel hoje, 80% dos equipamentos são da Huawei, e a grande maioria das empresas brasileiras tem como fornecedor a empresa chinesa. Ficaria muito difícil se você hoje colocasse no leilão da quinta geração uma proibição de que o fornecedor A ou B vendesse para as empresas. Seria, na minha opinião, uma intervenção sem nenhuma positividade para o processo. Primeiro, que você tem o legado. Você já tem muito equipamento chinês nas empresas brasileiras de telecomunicações. Então, seria como é que você vai trabalhar com esse legado. Em segundo, você tem que deixar essa decisão, essa liberdade de decisão para as empresas que optem pelo fornecedor A, B ou C, a que melhor convém para esse processo. A questão, Cláudia, é que os Estados Unidos realmente ele tem uma preponderância no mundo da internet, as gigantes da internet hoje estão nos Estados Unidos, mas a China também se desenvolveu e criou equipamento para atender a quinta geração. Então, não tem mais, no ponto de vista da infraestrutura, não há mais um monopólio só dos Estados Unidos, como é, na verdade, no mundo da internet, da geração de conteúdo. Os Estados Unidos realmente é a liderança. Eu creio que o Brasil tem que adotar a postura que ele vem adotando nos últimos leilões, que não é tratar desse assunto, de qual é a infraestrutura que nós vamos disponibilizar na economia localmente. Quer dizer, na verdade, o ideal é que a coisa toda seja tratada tecnicamente, não através da política partidária ou da política ideológica, digamos assim. Tecnicamente, porque eu acho que se você hoje, de alguma maneira, fizer alguma restrição aos produtos chineses no Brasil, você vai criar impacto no mercado exportador brasileiro, com certeza, porque aí você vai ter a China com os grandes compradores brasileiros, com certeza vai impor algum tipo de sanção aos produtos brasileiros também. Então, é um risco muito grande tratar desse assunto. E nós sempre mantivemos independência nesses pontos em relação aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é outro mercado, é um mercado, de fato, potente, é um mercado dinâmico, mas eu acho que o Brasil tem que manter essa postura de neutralidade nessa discussão. João, você é consultor econômico e, para a gente encerrar aqui, quando você vai conversar com os empresários que o contratam, qual que é a primeira frase? Muita calma nessa hora, é isso? E qual o conselho que você está dando? Olha, na verdade, você tem que buscar, de alguma maneira, um planejamento de médio e longo prazo, buscar, de alguma maneira, conseguir, de alguma maneira, se relacionar com seus fornecedores
de forma a não inviabilizá-los, porque nós estamos falando aqui de grandes empresas, há grandes empresas, por exemplo, comprando antecipadamente produtos dos seus pequenos fornecedores, porque se ele perder esse fornecedor, ele não recupera mais depois. Então, existe uma série de medidas que tem que ser tratada no âmbito de manter as boas relações com os seus fornecedores, com os seus funcionários. Existe uma forma de você planejar. É claro, Cláudio, que nem todo mundo tem essa capacidade financeira de atravessar essa ponte que vai demorar um pouco. Então, na verdade, a calma é planejar, estudar bem, e novos investimentos, realmente, você tem que pensar muito no longo prazo, porque novos investimentos agora está complicado. João, muito obrigado pela entrevista. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, mande para os seus amigos, para os seus inimigos. E não se esqueça também de acionar o sininho para receber os novos vídeos. João, muito obrigado, um abraço. Um abraço para você, Cláudio. Muito obrigado.